Vocês estão bem, gente? Nossa série de pregações continua. 1 aos Coríntios. Vocês sabem desde quando a gente está nessa série, gente? Tá fresquinho, né? Desde o dia 25 de fevereiro. Essa é a minha última mensagem dessa série. Vão ter mais ainda duas, né? Tiago e Natália encerra. Então, essa longa jornada aí, intitulada como... Quem lembra o título da nossa série? Tá escrito, né? Maturidade espiritual. E a pergunta é: amadurecemos? Estamos chegando ao final dessa série mais maduros? E eu acho que nós devemos iniciar essa mensagem com essa pergunta. O que temos entendido e como isso tem refletido na nossa vida? Como nós temos manifestado tudo aquilo que nós temos recebido? O que nós estamos devolvendo para Deus? Chegamos ao fim dessa série. Melhores ou piores do que iniciamos? Será que estávamos amando mais a Deus antes dessa série ou estamos amando mais a Deus agora, na conclusão dessa série? A nossa entrega, a nossa vida devocional, a nossa dedicação, a nossa vida como parte do corpo de Cristo, ela tem revelado esse desenvolvimento? A nossa jornada, ela tem sido uma jornada progressiva? Existe progresso na nossa caminhada? Ou existe retrocesso? Ou, em alguns casos, paralisia? Se não há esse progresso, não estamos valorizando o que tem sido construído nesse lugar. É muito legal chegar em casa e falar: nossa, a pregação foi maravilhosa. Mas se isso não reflete na sua vida, se a sua vida não é mudada, você está dizendo, em outras palavras, o trabalho do meu irmão foi em vão. Eu não valorizo tanto assim as horas que ele se dedicou para trazer um alimento, se esse alimento não reflete em nada no meu corpo. Quando eu digo corpo, eu digo na minha vida, na minha conduta. Vocês entendem isso? Então, que esse seja o nosso coração essa manhã, ao refletirmos sobre essa palavra que nós vamos meditar, de fazer essa autoanálise, de avaliar, de entender, e que, se necessário for, que ao final o Senhor nos leve para um lugar de arrependimento, para um lugar de mudança. Porque se nós não aceitamos e não reconhecemos os nossos erros, os nossos deslizes, ou até mesmo a nossa falta de compromisso, se isso não é reconhecido pelo indivíduo, não adianta. Quando eu digo reconhecer, não é talvez eu faça parte disso. Não, é se quebrantar diante de Deus, para que a sua postura revele assim: realmente, Senhor, eu preciso de Ti. Não são minhas palavras que vão te mudar. É a palavra de Deus, é o poder que flui através do Evangelho de Cristo. É isso que nos muda pela ação poderosa do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Espírito. Esse é o propósito de nós estarmos nos reunindo aqui. Não podemos nos esquecer disso, nunca. Todos os domingos nós viemos aqui, sabe para quê? Para adorar a Deus. Porém, essa adoração produz edificação. Semana após semana. Sabe por quê? Porque quando nós, como igreja, chegarmos à estatura de Cristo, a plena
maturidade que Deus espera da sua igreja, da sua noiva, é sinal que ele já pode vir, que ele já pode vir casar. Então, enquanto não tiver uma noiva pronta, uma noiva madura, ele não vem. Então, consegue entender o propósito da edificação do culto, como nós falamos há algumas pregações atrás, e precisamos seguir enfatizando isso. Porque é a nossa evolução, é o nosso desenvolvimento que vai apressar a vinda de Cristo. Por isso é santidade e piedade, que o apóstolo Pedro vai dizer. Porque esse é o estilo de vida de quem entendeu, de quem revela maturidade. E aí nós chegamos no tema dessa nossa série. E Paulo, nesse trecho que nós vamos abordar hoje, ele continua na temática da ressurreição, né? E nesse trecho ele elabora uma série de argumentos contra os que negam a ressurreição do corpo. A fidelidade à realidade da ressurreição é algo essencial para uma vida cristã autêntica. Se você entende sobre isso e está firmado nessa verdade, a sua vida tem que ser mudada. Se a ressurreição não for uma realidade, não faz sentido uma vida que corra tantos riscos como era a realidade da igreja do primeiro século. E é a realidade hoje ainda em muitos lugares onde a igreja é fortemente perseguida. E no que diz respeito à entrega, deveria ser a realidade de todo cristão, de todo aquele que se posiciona como um cristão, quer esteja em local de perseguição ou não. Vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Ei, alguém leva lá para ele poder trocar a pilha, por favor. Oi? Isso tá bom? A forma do Mateus falar que tá bom. Esse aí tá no grau. Não é segredo, né, pai? Primeiro aos Coríntios 15, do versículo 29 até o 34. Diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato... E agora ficou até muito alto, né? Dudu, tu vai editar tudo isso. Eu vou começar a ler de novo. Acho que... Pode abaixar um pouquinho agora. Som. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui uma forte exortação de Paulo contra a hipocrisia que está sendo revelada por aqueles que negavam a ressurreição dos mortos. Que, como temos visto, é uma das bases do cristianismo.
Sem ressurreição não tem cristianismo. O autor de Hebreus, lá no capítulo 6, quando ele fala sobre as bases elementares da fé cristã, se você olhar lá no versículo 2, está lá, ressurreição dos mortos. A ressurreição é uma das bases elementares da fé cristã. Então, nós precisamos de uma compreensão bem concreta acerca desse assunto. Não é à toa que só nessa série de mensagens temos o quê? 4 pregações tratando só da ressurreição, só dessa temática. Então, mais uma vez, dediquem seus ouvidos essa manhã. Vamos crescer um pouco mais, não só na teoria, mas em como isso precisa refletir na nossa vida hoje. Amém? Então vamos à exposição do texto, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E estamos diante de um dos textos mais difíceis de se interpretar do Novo Testamento. O Gordon Fee destaca que existem pelo menos 40 soluções diferentes só para esse primeiro versículo, sobre batismo pelos mortos, o chamado batismo vicário. Fui presenteado mais uma vez, né? O melhor que se pode fazer em casos como esse é como nós fizemos na questão das mulheres também. É aceitar, né? A gente destaca as opções mais viáveis ali, mas no fim a gente admite a nossa ignorância. É importante assumir quando nós não temos argumentos o suficiente nas Escrituras para bater o martelo sobre determinada passagem. O grego ele é tão claro nessa passagem aqui que, em qualquer circunstância, não precisaria de muito esforço ou argumentação para chegar numa conclusão. O problema é que a literalidade aqui, nesse caso, implicaria em problemas históricos e teológicos. Nós não temos base nenhuma no Novo Testamento que aponte para isso. Fora que nós não sabemos quem estava sendo batizado, por quem, por que estavam fazendo isso, quais os resultados implicava do indivíduo estar sendo batizado, né? O que a pessoa recebia com isso. Nós não temos resposta para essas perguntas. Então, a gente está diante de um texto tão difícil que o teólogo Simon Castmaker, ele chega à seguinte conclusão no seu comentário. Ele fala assim: mesmo que muitos estudiosos sugiram uma interpretação literal como um batismo substitutivo, as objeções são enormes. Com toda a humildade, confesso que o sentido desse texto me escapa. O versículo 29 permanece um mistério. Aqui se revela um bom teólogo, que entende e aceita que não vai ter resposta para tudo na Bíblia. E, principalmente, tem a humildade de preservar aquilo que, de fato, são mistérios. Não é correr, não é fugir de questões difíceis. Isso só se aplica quando nós falamos de mistério, é um mistério. O que estava acontecendo? Não temos registros históricos suficientes para chegar numa conclusão acerca desse texto. Alguns vão dizer que é bem provável que os crentes eles estavam se batizando por outros crentes que morreram sem se batizar. Tem essa linha, é uma das linhas. Ou até mesmo por familiares que haviam morrido antes da conversão. Eles estavam se batizando por essas pessoas. Provavelmente, eles tinham o batismo como um item obrigatório para se acessar o reino escatológico, né, para salvação. Então, por isso é tão importante o entendimento de que o batismo não salva, né, que não é o batismo que salva. O batismo ele é o quê? Ele é uma declaração pública de quem foi salvo, né, mas não é ele que está salvando. Por mais que haja até... muitas pessoas são inclinadas a pensar nisso por causa de Marcos 16 lá, né, que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aí as pessoas acabam interpretando que precisa ser batizado. Se fosse assim, o ladrão da cruz, né,
Jesus fala, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, ele não foi batizado, não deu tempo. Então, não é o batismo que salva. Nós somos salvos pela fé. Porque se a salvação se desse por meio do batismo, ou se fosse um item necessário, o batismo é uma obra, gente. Aí a salvação seria por uma obra também, ó. Se tem que batizar para ser salvo. Não, a salvação é pela fé. Esse é o ponto. Não tem uma obra que salva. Você tem que pagar, você tem que ser dizimista para ser salvo. Não, é pela fé. Ser dizimista é uma consequência de quem foi salvo, de quem teve o seu coração regenerado. Então, tudo que a gente vive após a fé, após a salvação, após o arrependimento, só revela que nós fomos salvos, mas não está nos salvando. Então, é importante esse entendimento, porque é por não entender bem questões como essa que pessoas chegam a esse nível aqui, que provavelmente estavam se batizando pelos mortos, como se o batismo fosse algo necessário ali, que sem isso não houvesse salvação. E seja lá qual fosse a motivação daquele povo para isso, Paulo está tornando clara a evidente contradição deles. Porque o pensamento da comunidade de Corinto, em geral, era que não havia ressurreição dos mortos. Era isso que estava sendo falado lá, e eles estavam recebendo esse tipo de ensino. Eles estavam meio que concordando com isso. Por isso que Paulo está batendo nessa tecla. Então, se batizar pelos mortos seria um absurdo. Vocês dizem que a ressurreição não existe, mas estão agindo como se ela existisse. Por que vocês estão se batizando pelos mortos se não vai ter ressurreição? As ações cotidianas daquele povo revelavam que, de alguma forma, eles criam na ressurreição. Paulo está denunciando uma hipocrisia. É igual um nutricionista falar para você assim, ou vamos dizer que ele diga isso para todos os pacientes dele. Você está proibido de comer no McDonald's. Todos os pacientes desse nutricionista são proibidos de comer no McDonald's. Só que todo dia esse nutricionista posta no seu story, lá no Instagram, uma foto de um Big Mac almoçando. Todo dia. Ele está dizendo que faz mal, que comer no McDonald's faz mal e ninguém pode comer, mas ele come todo dia. Qual o nome disso? Essa conta não fecha. Era isso que os coríntios estavam fazendo com relação à ressurreição. No fundo, o nutricionista sabe que faz mal. Ele só está sendo inconsequente mesmo. Então, Paulo, ele está como quem diz, no fundo, vocês sabem que tem ressurreição. E por que vocês estão dando ouvido a essa ladainha? Por que vocês estão concordando com isso que está sendo falado aí no meio de vocês? E aí agora ele chama para si o argumento. Olha o versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Se não há ressurreição, por que Paulo enfrentou tantas dificuldades em seu ministério? Se a morte é o fim de tudo, faz sentido morrer pela causa do evangelho? Ser batizado naquela época, vale pontuar isso também, era ser batizado para a morte. Era assinar um atestado de óbito, onde só faltava preencher a data. Mas já estava ali, esse morreu. Filho. Batizou, morreu. Acabou tua vida, irmão. Agora você é escravo de Cristo. Agora você é cristão. Agora a sociedade toda está contra você. Isso era se batizar naquela época. Por isso que na igreja, naquele tempo, não tinha muito crente nominal. Para ser crente, tinha que converter mesmo. Hoje a pessoa ela se batiza, ela vai para a igreja, ela bota na rede social que é cristã, ela fala no trabalho, ela anda com a Bíblia embaixo do braço e nada acontece com ela. Não muda nada. Então ela pode viver de maneira dissoluta e continuar dizendo que é crente.
ela está perdendo a vida eterna. Nessa vida aqui, ela está enganando um monte de gente. Mas ela vai para o inferno. Na maior paz que o mundo pode dar. Até chegar lá, óbvio, né? Eu queria ver se a igreja fosse perseguida hoje aqui no Brasil. O crente hoje, ele troca e larga a igreja por qualquer motivo besta. Imagina se ele sofresse ameaça de morte. E o que Paulo vai dizer no versículo 31, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com esse dia após dia morro, Paulo está dizendo aqui, eu não estou de férias à beira-mar, não. Eu estou vivendo como alguém que já morreu de fato. Nada para mim tem mais valor do que fazer Jesus Cristo conhecido. Paulo, ele não está brincando de ser crente. E ele faz praticamente um juramento ao afirmar isso para os irmãos de Corinto. Ele fala, eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está jurando por eles em Cristo. É um orgulho baseado naquilo que Cristo fez e continuaria fazendo ali no meio daquela igreja. Paulo, ele não se arrepende de tudo que ele sofreu e ele ainda vai sofrer pelos irmãos ali de Corinto. Pelo contrário, ele tem orgulho deles e do que Deus está fazendo ali no meio deles. E aí no versículo 32 ele diz, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, quando Paulo diz que lutou contra feras, provavelmente ele está descrevendo a sua luta ali com adversários humanos muito hostis. Né? Um contexto de muita hostilidade. Tem até linhas teológicas que creem que, não, ele lutou contra animais mesmo e tal. Mas eu não acredito que esse seja o caso, porque senão ele teria citado, lá em 2 Coríntios, quando ele fala de várias questões que ele foi acometido ali durante o seu ministério, ele não cita isso. Né? Então, provavelmente ele está dizendo de homens hostis. Lá em 1 Timóteo 4,14, ele citou Alexandre, por exemplo. Ele fala, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. E aí, o que faz com quem causa muitos males? O que a gente faz com quem nos causa males? Aí ele fala assim, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Bota na justiça, chama um advogado, que agora a vibe é essa, né? Eu estava conversando com uma advogada esses dias sobre questões jurídicas relacionadas à igreja. E eu fiz essa pergunta. Qual é a motivação final? Onde se almeja chegar? Para que uma vítima tenha o seu desejo de justiça saciado. Sabe qual é o meu sentimento? O desejo de justiça de muita gente ainda está no lugar errado. Quem deve saciar a justiça do cristão é Deus. Eu não vejo Paulo, Pedro, Tiago, João. Não vejo ninguém indo a juízo. Pelo contrário, eu vejo Paulo falando assim, cara, vocês vão julgar anjos. Vocês não podem resolver os BO que tem aí dentro da igreja, não? Vocês estão perdendo o juízo, cara. Advogado é uma profissão muito importante. Eu respeito. Necessário demais. Já fiz uso. Todos nós podemos um dia precisar. Só que quando se trata de igreja, é o Espírito Santo que resolve as coisas.
precisamos continuar confiando nele. Sabe por quê? O direito, o advogado, é mais uma profissão. Existem muitas pessoas que estão ali para levar o seu pão de cada dia para casa. E sabe o que faz numa situação dessa? Vai até as últimas consequências para que a pessoa que esteja sendo defendida ganhe a causa. E aí sai discernimento espiritual, sai Bíblia, sai tudo da jogada, porque no final é uma causa que precisa ser ganha. Talvez muitos de vocês não saibam, mas um dos maiores fechadores de igreja hoje dos Estados Unidos é o neto do Billy Graham, que hoje ele é um advogado profissional em lidar com questões dentro da igreja. E ele está ganhando muita grana com isso. São processos de milhões de dólares. Será que ele quer a glória de Deus? Será que as causas que ele entra é para que a igreja ganhe ou é para que ele ganhe? Consegue ver a volta aqui? O maior evangelista do século, e aí depois vem a geração ali depois, talvez um dos maiores fechadores de igreja dos Estados Unidos. Olha o tempo que nós estamos vivendo. E já era vivido nessa época. Voltando para o texto, lá em Atos 19, tem relatos também de uma confusão que aconteceu em Éfeso. Enfim, se feras fossem de fato animais, ele, como eu falei, não teria citado lá em 2 Coríntios, ou ele teria citado isso lá, quando ele cita vários incidentes e desafios que foi acometido lá na sua jornada. Os coríntios sabiam que o apóstolo Paulo ele vivia em constante perigo, então certamente eles não tiveram muita dificuldade em compreender o que o apóstolo estava querendo comunicar. E a pergunta é que tem sido desde o início: qual seria o proveito de Paulo se não houvesse ressurreição? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí agora a pergunta é: tem sido a sua vida uma vida onde você tem desafios o suficiente para dizer assim, cara, eu estou pagando o preço de seguir a Jesus. Eu estou pagando o preço de obedecer o Evangelho de Deus. Eu tomei a minha cruz e estou seguindo a Cristo. Será que você pode dizer isso? Vamos lembrar a listinha de Paulo lá em 2 Coríntios? Se você puder avançar aí, deixa marcadinho aí. 2 Coríntios, capítulo 11. Tudo que Paulo sofreu foi por amor ao Evangelho, tá, gente? Senão as pessoas colocam todos os desafios da vida também nessa caixinha, né? Já vi muito isso. Aí o chefe vira um perseguidor, a sogra, o pai, o irmão, enfim. Se for por causa do Evangelho, ok. Ah, não, porque o meu chefe é a cruz que eu tenho que carregar, mas o cara só quer que você trabalhe direito. Isso não é cruz. Tá até fazendo certo, né, Gui? Não é cruz. Alguém, não, porque minha mãe, não sei o quê. Não, cara. É tua mãe, pô. Você mora com ela, você tem que obedecer. Você obedece, né, Gui? O Gui é um menino exemplar, um menino de ouro. É o tesouro. Aleluia, mãe lá, ó. Aleluia. Tá aqui na frente, cara. Pô, aqui, pô, moleque, tá? Tua nota hoje aumentou um pouco mais.
focado, anotando. Vai passar de ano, hein? Se eu te tirar no amigo oculto... Olha aí. Vamos ler a partir do versículo 16, 2 Coríntios 11, 16. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo, nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco. Também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Assim viveu um verdadeiro cristão no primeiro século. Aí hoje, achamos que somos super crente por não faltar nenhum culto, ou por sermos dizimistas fiéis, ou por servirmos em alguma área da igreja. Mas pelas experiências que nós já vivemos e que foi problema ao longo dessa jornada para muitos, isso revela que se nós experimentássemos talvez 10%, é muito ainda, né? 1% do que o apóstolo Paulo experimentou, talvez a maior parte de nós nem estaria mais aqui. Pessoas desistem e pulam fora por muito menos. Nós precisamos nos arrepender do nosso pouco compromisso. Mas se nós não assumirmos isso, como eu falei lá no início, nós não acharemos que temos motivo para nos arrepender. O nosso pouco compromisso precisa ser assumido. Nós queremos ser a geração de João Batista, mas não queremos ir para o deserto.
Quantos eventos João Batista perderia por estar no deserto? Quantas séries João Batista perderia ou deixaria de assistir por estar no deserto? Quanto dinheiro João Batista deixaria de ganhar por estar no deserto? Quantas resenhas João Batista perderia por estar no deserto? Queremos ser como João Batista. Mas será que nós estaríamos dispostos a ter nossas cabeças servidas em bandejas? Será que nós fomos mesmos sepultados com Cristo em sua morte? O convite de Jesus é comermos da sua carne e bebermos do seu sangue. Foi por propor tal nível de entrega que muitos dos seus discípulos caíram fora lá em João 6. E Jesus fala o quê para os 12 lá? Vocês não querem meter o pé também? E se nós não atingimos esse nível de entrega, é sinal que talvez o evangelho nem seja tão verdadeiro assim para nós. E se não for, é melhor seguir o conselho de Paulo para caso a ressurreição não seja uma verdade. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Teve gente que saiu do nosso meio para desfrutar da vida, porque entendeu que, cara, isso não é para mim. E fez certo, tá? E fez certo. Não faz sentido ficar ouvindo exortação domingo após domingo para viver uma vida digna da entrega de Cristo, sabe? Para seguir o evangelho de um Cristo crucificado, se não estiver disposto a viver isso de fato. É perder tempo. É meio que ser... É um masoquismo, sabe? É ter prazer em sentir uma dor que não te leva a lugar nenhum. Cara, o Léo vai pregar, a Natália vai pregar, o Tiago vai pregar. Vou ouvir o evangelho de novo. E aí sai daqui e a vida continua a mesma coisa. Tipo assim, cara, não faz sentido. É o que Paulo está falando, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vai viver tua vida, vai desfrutar dos prazeres que essa terra pode te oferecer. E depois, você vai para o inferno. É sempre uma troca, sabe? Se você quer uma vida de eternidade, de delícias, aí Jesus fala o quê? Não, então você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí você me segue. Então você morre agora para viver depois. Não tem como querer viver e desfrutar agora e querer viver e desfrutar depois, porque agora o pecado ainda está na humanidade. A morte ainda está presente, a doença, todas essas aflições. Então Deus está apontando para nós o caminho assim, cara, nega a si mesmo, me obedece, faz o que eu estou te falando e depois a gente vai curtir uma eternidade junto. Essa é a proposta que Deus faz para nós. Perde hoje, mas você vai ganhar a eternidade. É uma vida eterna, nós vamos desfrutar muito, não vai ter fim. Só que o coração que é tomado pela idolatria por causa do pecado dessa presente era, vai querer desfrutar de tudo hoje, como se a vida acabasse, como se não houvesse ressurreição. Então é o que Paulo está falando, cara, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E esse é o slogan de vida de muitas pessoas, ou da maioria das pessoas. Vocês estão comigo, gente? Quanto mais a beleza do evangelho diminui em nosso coração, mais as coisas mundo afora vão se tornando atraentes. E se dedicar a comida e bebida se torna o lema da nossa vida. Quanto menos compreendemos acerca da realidade da ressurreição futura, mais seremos consumidos por comida, por bebida, por sexo, por poder, prazer, lazer, diversão, entretenimento.
os prazeres carnais se tornam muito mais atrativos do que as coisas espirituais. Quanto mais você perde o gosto pelas coisas de Deus, mais essas coisas da vida, mesmo que legítimas, vão tomando seu coração, vão parecendo mais agradáveis do que as coisas de Deus, ao ponto da sua fé ir esfriando cada vez mais. É assim que acontece. Versículo 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí Paulo aqui, ele está usando um provérbio do seu tempo. Existia um autor de comédias chamado Menandro, em 300 a.C., e ele citava essa frase numa obra sua chamada Thaís, o nome da obra. E aí ele dizia originalmente lá, a má companhia corrompe o bom caráter. Paulo está fazendo uso da cultura chamada secular e ainda por cima colocam isso na Bíblia. Que coisa, não? Para a glória de Deus. Ele usou um escritor de comédia, um dramaturgo daquela época, e pegou a palavra dele e botou na Bíblia. Estranho, né? Tem muita gente precisando aprender aí com o apóstolo Paulo. Redimir as coisas e fazer bom uso para a glória de Deus. Tem um teólogo norte-americano chamado Ben Witherington, que ele aponta corretamente que a força retórica do uso desse provérbio por Paulo é poderosa. Esses coríntios, gentios, são condenados pela boca da sua própria herança cultural, mesmo a parte das escrituras e da tradição apostólica. A própria cultura aponta para o erro deles. Como a nossa própria cultura, em vários momentos, vai apontar para os nossos erros, para os erros dos nossos dias, do nosso tempo. E não há problemas em pegar isso e mostrar, tá vendo? Até fulano de tal sabe que isso é um problema. Olha aí, ó. Traduzindo a aplicação que Paulo está fazendo aqui na igreja de Corinto. Conversas iníquas, como as que negam a ressurreição dos mortos, vai corromper o bom caráter de vocês. Paulo está aplicando no contexto da ressurreição, mas vale para tudo na vida. Você é fruto daquilo que você tem se alimentado. Alguém tem alguma tradução aí que traga um termo diferente de companhia aqui nesse versículo? As más companhias corrompem os bons costumes. Na sua, sabe qual é a sua tradução? ACF. Tem quantos anos, jovem? Caraca. O que seriam essas más conversações? Essa tradução, ela não é ruim, tá? Mas ela acaba enviesando a interpretação para algo bem linguístico. Uma pessoa que fala muito palavrão, por exemplo, né? Você lê assim, más conversações, aí você acaba sendo inclinado a pensar em algo, tem a ver com conversa. Né? As más conversações corrompem os bons costumes. Aí, alguém que fofoca muito, alguém que fala muita besteira, sabe? As más conversações corrompem os bons costumes. Só que aí, a maior parte das traduções hoje, elas ajustaram para a companhia. Talvez a maioria aqui, se for uma tradução um pouco mais recente, vai estar companhia. Vale também associação, porque esse é o sentido aqui que Paulo está querendo comunicar. Sabe, se você se associar com pessoas que não deve, você vai se corromper. Se você andar na companhia de quem você não deve, isso vai dar problema, porque é uma questão
comportamental como um todo. A boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Então, ela só está expressando aquilo que ela é, aquilo que ela está tomada. Corações cheios de ganância vão falar o quê? Vão falar muito em dinheiro, 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 dinheiro. Como ganhar mais dinheiro. Aí, daqui a pouco, o seu coração ele é tomado por isso. Eu tive vários amigos que entraram nessa de dar ouvidos a gananciosos e perderam. E perderam muito. Quem nunca ouviu um caso desse, uma história parecida com essa? Por quê? Essa pessoa que levou ela para esse caminho se revelou uma má companhia. Entende? Paulo está falando no contexto da ressurreição, mas isso vale para qualquer coisa na vida. E entendam, não é só sobre não se relacionar com ímpios, né? Nem é isso que ele está querendo dizer aqui. Mas é sobre a forma com que você se relaciona com as pessoas. Quem influencia quem na relação? Como que essa relação se dá? Onde essa relação acontece? É preciso ter cuidado, sabedoria e muito discernimento. Quando você começa a pertencer a um determinado círculo, a tendência é que o seu comportamento vá se moldando ao que é comum naquele ambiente. Por quê? Porque nós somos seres altamente influenciáveis. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. A Bel estava até falando comigo ontem do sotaque, né? A pessoa às vezes nasceu no Rio, aí vai morar num determinado lugar. Quando ela volta falando diferente. Por que será? O Dudu, do nada, ele começa a virar nordestino. Do nada. Se uma pessoa é fofoqueira e difamadora e você fica se relacionando com ela como se isso fosse ok, daqui a pouco, quando você menos espera, você está fofocando e difamando também. É ou não é? É nessa hora que o sal que você tem que fazer efeito. Só que aí talvez você vai precisar se passar por chato. Você quer ser apenas amado ou você quer viver para a glória de Deus? Porque o desejo de ser amado e viver para a glória de Deus são incompatíveis, não tem como. Se você só quer ser amado e aceito nos grupos, você vai ser conivente com tudo que está acontecendo ali. E aí você não está pronto para se relacionar. Porque você vai ser influenciado negativamente. Por isso que eu falei lá atrás, quem influencia quem nas relações? Você vai ser sal? Você vai denunciar o erro? Você vai falar assim, não, isso aí para mim não tem como. Não, isso está errado. Não, isso não é legal. Isso não é saudável. Pô, mas aí eu vou ser chatão, Léo. Bem-vindo ao clube. Por isso que Paulo faz o alerta. Versículo 34, para encerrar. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Então, preste atenção nisso aqui. Por não haver ressurreição para eles, muitos viviam para desfrutar dos prazeres terrenos. Sabe aquela fala, só se vive uma vez? Ou carpe diem, né? Muita gente aí fez tatuagem e tal. O que significa isso? Aproveite o momento. Viva o agora. A vida é uma só. A nossa sociedade está repleta disso. Os livros mais vendidos aí nas livrarias, quando você vai ver, está lá na seção de autoajuda. Por que será? Porque as pessoas querem saber a melhor maneira de aproveitar essa vida. Eles querem o aqui e agora. É o chamado hedonismo, vidas que buscam prazer em todas as coisas, menos em Deus. Não querem viver para agradar a Deus, querem viver apenas para si.
Siga o seu coração. Esse estilo de vida, por mais prazeroso que possa parecer, é enganoso. Porque ele te conduz a uma vida de pecados e idolatria. Ele alimenta a carne e nunca satisfaz. Então a orientação do apóstolo é: voltem à sobriedade como convém e não pequem. Sabe por quê? Porque o estilo de vida exagerado e embriagado com coisas carnais não revela Deus para o mundo. O nosso chamado é o quê? Manifestar a fragrância do conhecimento de Deus. Não é daí que vem o nome da nossa comunidade? E esse é o chamado para todo cristão, para que o mundo veja quem Deus é. É através de nós. Então Paulo está dizendo: despertem da bebedeira, voltem à sobriedade. Voltem à sobriedade. Estar sóbrio é sinônimo de prontidão. Pedro fala sobre isso lá em 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Vidas que revelam Jesus são vidas sóbrias. São vidas sóbrias, são vidas que não se deixam levar por falsas alegrias, por entusiasmos passageiros. São pessoas que entenderam a realidade escatológica de uma vida inaugurada pela ressurreição de Cristo. Pessoas que consideram o tempo presente à luz da eternidade. Tinha gente que estava na igreja de Corinto, mas ainda não conhecia a Deus. Naquele contexto que eu falei para vocês aqui, que ser batizado era ser batizado para a morte. E tinha gente lá que não conhecia a Deus. Imagina na igreja hoje. Imagina na igreja dos nossos dias. Paulo está falando para a igreja de Corinto assim: porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, da igreja. Tem gente aí que não tem o conhecimento de Deus. E eram pessoas que estavam correndo risco de vida. E hoje a gente não corre risco nenhum aqui no Brasil. Será que tem gente na igreja que ainda não conhece a Deus? Que a vida não é uma vida que é um reflexo da ressurreição, do que está por vir, da eternidade, daquilo que Deus tem preparado para nós? Ou estamos iludidos com esse mundo? Com essa presente era que vai passar? Que vai acabar? Que todas as nossas obras serão consumidas pelo fogo. Só vai permanecer o que é eterno. Só o que é eterno vai permanecer. E se vamos ressuscitar e viver uma vida eternamente com Deus, por que vivemos um estilo de vida como se aqui fosse o único momento? Será que você realmente acredita num futuro glorioso? Essa é a pergunta de toda essa perícope. Será que você realmente acredita num futuro glorioso? O que você tem valorizado mais na sua vida? Os propósitos de Deus ou os seus propósitos? Você tem obedecido a Deus ou seguido o seu coração? Você vive como se o mundo fosse acabar amanhã, no sentido de que eu preciso aproveitar todas as oportunidades que me façam feliz? Ou você escolheu viver uma vida diante de Deus,
e descobriu que nada mais nessa terra é capaz de te fazer tão feliz quanto Ele. O que pesa mais na sua agenda, as coisas de Deus ou as suas coisas? Sabe por que muitos ainda pecam muito? Porque ainda não entenderam essa realidade eterna. E acham que vale mais a pena desobedecer a Deus em troca dos prazeres eternos. Deus está nos chamando para viver uma vida inteirinha diante dele, meus irmãos. Deixar os prazeres do mundo para trás e fazer apenas aquilo que vai agradá-lo. Eu creio que hoje Deus está atraindo pessoas para realizar um pacto de radicalidade diante dele. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar com você por isso. Só morre pela causa do Evangelho quem já perdeu a sua vida antes.